Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo número 18. Glória. O Evangelho de Mateus, capítulo número 18. Eu sei que já abriu. Vai abrir também o Evangelho de Lucas. Esse é o capítulo número, deixa-me lá ver, número 9. Lucas, capítulo número 9. Lucas, capítulo número 9. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lucas, capítulo número 9. Imagina, pá. Imagina, para disse agora sempre com os mesmos problemas. E é assim, imagina que só Deus. Ainda estamos no terceiro mundo. Ainda estamos no terceiro mundo. Enquanto os outros estão no segundo. Não falar que eles já estão no primeiro mundo. Nós ainda estamos no terceiro mundo. Que só Deus. Desligam a energia para restabelecer. Parece que tem que se pedir para quê, né? Por favor, como se dizia, é uma expressão que se utilizava há muito tempo, nunca mais ouvi. Tem que se pedir batatinha. Eu não sei se batatinhas, uma coisa desses. Um quarto mundo, o arquiteto disse, até mesmo se não, quarto mundo. Só Deus. Quarto mundo mesmo, é mesmo quarto mundo. Só sangue de Jesus. É horrível que ainda se verifica aqui. Eu às vezes penso, eu até às vezes me pergunto como eu vim parar aqui. Mas isso é muita coisa. Isso é muita conversa. Isso é muita conversa. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos suportar. Deus sabe o porquê. Tudo tem seu propósito. É como a história de alguém que vive num certo bairro, sai daquele bairro, vai viver num outro bairro, só para se encontrar com alguém. E assim juntos formarem, sei lá, uma empresa ou alguma coisa, ou fazer uma dupla, ou então um projeto, falo daquilo que é o positivo, não o negativo. Ou alguém sai de um bairro, muda para outro bairro e lá vai se converter, vai achar Deus. Pode ser que seja esse o propósito. Sim. Glória a Deus. Sabendo que o homem de Deus estava já aqui, ou já havia nascido aqui em Angola, e aqui ia começar a obra do Senhor, então pode ser que seja isso. Mas ainda ontem eu estive a pensar, fazer uma reflexão desse pessoa complicada. Eu ia em direção à igreja, mas a fazer reflexão acerca disso tudo. Tudo por um pouco, não é? Só Deus. É mesmo complicado. Só Deus. É realmente complicado. Mas um dia eu creio que isso há de mudar. Antes mesmo de irmos para a eternidade, eu creio isso. Quando vem o avivamento, a plenitude, limpa tudo. Tudo que não presta é varrido, é afastado e é colocado no lugar aquilo que é novo. Ou então as coisas começam a ser transformadas, o quadro começa a ser moldado. Ora bem, vamos começar a nossa leitura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 1, Evangelho de Lucas, capítulo 9, vamos começar no verso 46.
Vamos começar no Evangelho de Lucas. Glória a Deus. Depois também faremos uma leitura do Evangelho de João. João, capítulo 13, no capítulo 15. Vamos no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 46. Assim está escrito. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento dos seus corações, tomou um menino e pô-lo junto a si, e disse-lhes: qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me recebe a mim, recebe para o livro Evangelho de Mateus, seu capítulo número 18. Mateus 18, começando no primeiro versículo. Glória a Deus. Naquela mesma hora chegaram os seus discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade eu vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como menino, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino vai ser o maior no reino dos céus. E qualquer que receber o meu nome, o menino tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor que se pendurasse uma modezinha e submergisse na profundeza do mar. Glória a Deus das alturas. E ele continuando diz: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te entrar na vida coxo ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo ou no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te entrar na vida com um só olho do que, tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno. Glória a Deus. Não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus têm a face de meu Pai que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o seu vida perdido. Glória a Deus. O que vos parece? Até aí. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus Cristo. Em Nazaré. Glória a Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu poderia fazer leitura do Evangelho de João, mas depois vamos fazer isso, o Evangelho de João. Depois vamos fazer isso. Glória a Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Vemos aqui algo. Glória a Jesus Cristo, que as palavras do Senhor Jesus Cristo, digamos assim, que o Senhor Jesus Cristo preferiu aos discípulos, para os seus discípulos, em função de uma discussão que os mesmos tiveram entre eles, né? Como era de hábito, eles sempre se complicavam, porque eram carnais, ainda não estavam convertidos. Por isso o próprio Senhor Jesus Cristo afirma claramente, categoricamente dizendo: se não vos converterdes, sim, se não vos converterdes, digo-vos que de modo algum entrareis no reino dos céus. Sim. Nesse caso, o Mateus usa a expressão, prefere usar
reino dos céus, contrariamente a Lucas, que usa a expressão reino de Deus. Sim. Isso que não tem grande diferença, é a mesma coisa. A diferença simplesmente é só na questão da expressão. É bem verdade que no mundo do espírito uma pequena variação, mas variação entre aspas, né? Porque o reino dos céus e o reino de Deus é a mesma coisa. Os escritores que acharam, segundo os seus critérios, escreverem, né? De acordo com aquilo que eles acharam, né? Porque Mateus achou que usar o reino de Deus era um pouquinho mais pesado, então era mais fácil usar o reino dos céus. Porque os judeus eles tinham uma grande reverência pelo nome do Senhor Deus vivo. Então não é qualquer um que pronunciava o nome de Deus falar Deus. Não era qualquer um. Até mesmo a pronunciar ele tinha que colocar, principalmente os sacerdotes, até mesmo o senhor tinha que colocar uma cobertura por cima da sua cabeça, e ele curvava a sua cabeça e depois levantava a mão, e enfim, ele assim preferia a palavra Deus, mas preferiam, em muitos casos, usar uma outra expressão, embora em hebraico Deus, mas assim, né, eles pronunciavam mais Adonai, Elohim, nesse caso Deus, Adonai, o Senhor, então Yahweh. Mas mesmo a expressão Yahweh era pronunciada com muita reverência, tinha que curvar a cabeça e assim pronunciava essa expressão Yahweh. Yahweh. Então usou mais Elohim Adonai, Elohim Adonai, mas mesmo assim com muita reverência. Então, ao cobrir por aquela cabeça, os sacerdotes, os demais, aquela mitra, então aquele simbolizava a própria Deus que havia ordenado que tinham que fazer isso. Também dava a mostrar que o céu estava fechado para eles, que o caminho do céu não estava descoberto, e que também o próprio céu era o limite para eles. Era o limite, que significa que havia uma cobertura por cima deles, e havia também um ser mais supremo e superior que todos eles, a quem eles tinham que se curvar, a quem eles tinham que se render. Além de que estava a mostrar que o céu, o caminho do céu estava fechado para eles. Mas vindo Jesus Cristo de Nazaré, glória a Deus, agora mostra que não há mais necessidade de se manter aquela cobertura por cima da cabeça, porque afinal de contas o caminho já se abriu, um novo e vivo caminho. Glória a Deus, que o Senhor nos consagrou pelo véu, pelo seu sangue, ou pelo véu que ele rasgou. Glória a Deus, isso é no seu sangue que foi derramado no Calvário. Então Paulo agora mostra, dando seu livro, a sua epístola aos Coríntios, dizendo que já não convém aos homens, glória a Deus, orar com cobertura por cima da cabeça, ou colocar uma cobertura na cabeça, não por cima da cabeça, digamos assim. Não, porque fazendo isso estará a desonrar a Cristo. Por quê? Porque o céu já está aberto, o caminho do céu já está descoberto. Sim, o lugar santíssimo já está aqui, já está descoberto. Então quem cobre a cabeça está a desonrar aquele que é a sua cabeça, que está sentada diante do trono de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. As mulheres sim devem cobrir a cabeça, porque ele serve de sinal de poderio por causa dos anjos. Sim, pois também há um mistério nisso. Um dia, se Deus quiser, vamos procurar desvendar isso. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Vou tentar aprofundar um pouquinho mais o que é que isso significa. Glória a Deus nas alturas. Depois Paulo fala duas coisas em uma em duas, ou duas em uma. Fala que o cabelo foi dado à mulher no lugar de véu, e portanto a mulher não pode rapar o cabelo. Em contrapartida, ele próprio também diz que ainda assim a mulher deve colocar o véu por cima da cabeça, como sinal de poderio diante do pecado dos anjos. Sim, pecado dos anjos. E ele mostra que a mulher não deve profetizar. Quando as pessoas ouvem falar de profetizar, pensam
que é ficar no meio da congregação e começar a preferir, ou para pregar, ou então, enfim, fazer coisas do gênero. Não. Há várias formas de profetizar, glória a Deus. Não deve profetizar sem a cobertura, glória a Deus. Quando a mulher está a orar na igreja, está a falar, está a fazer determinação, está a dizer a minha casa, você está a profetizar, o que está a profetizar? Quando a mulher está a dizer, eu ordeno que os demônios saiam da minha casa, eu e minha casa, que vemos o Senhor, a minha casa, você está a profetizar. Isso é profetizar. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é profetizar. Glória a Deus, para não até falar com os quais o verdadeiro significado da palavra profetizar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não quero entrar por aí, para não ir muito distante. Glória a Deus, porque não nos resta muito tempo. Quero ser rápido, curto e objetivo. Glória a Deus. Sim, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso e eterno Deus. Glória a Deus. Então, estamos nessa época, glória a Jesus Cristo. Muito bem, estamos nessa época. Eu dizia que agora já não preciso cobrir a cabeça, o homem nesse caso, para profetizar ou então orar, pregar, coisas do gênero. Mas a mulher deve cobrir mesmo a cabeça. Deve cobrir a cabeça. Glória a Deus. Então, com esses escritores, Lucas e também que o Mateus diferenciam nessas expressões. Usa a palavra reino de Deus, usa o que é, né? O reino dos céus. Glória a Jesus Cristo. Nesse caso, Mateus preferiu o reino dos céus porque achou que usar a expressão reino de Deus era um pouquinho mais pesado. Mas Lucas preferiu assim. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. E Jesus Cristo, glória a Deus, refere-se, ou prefere algumas palavras, como eu já dizia, por causa da discussão que existiu no meio dos discípulos. Os discípulos eles começaram a se complicar, como eu disse, era já de costume, entre eles se complicarem. Quem era o maior, quem era o melhor, quem tinha mais direito, quem tinha mais privilégio. Mas como pessoas que ainda são carnais, e isso mesmo acaba se verificando, acaba se fazendo sentir, na verdade não devia ser assim, não é? Mas Jesus não estava assim tão preocupado, porque ele bem sabia que eles ainda não estavam transformados, ainda não estavam convertidos no verdadeiro sentido, ainda não estavam moldados. A verdadeira conversão só acontece na vida do homem quando o homem nasce de novo. E nascer de novo significa receber o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Sim, o Espírito Santo de Deus. Receber o Espírito Santo de Deus, isso é que significa nascer de novo. Mas mesmo quando a pessoa recebe o Espírito Santo de Deus, não significa que vai mudar já logo que ele recebeu o Espírito Santo. Não significa que a pessoa, porque nasceu de novo, que o seu comportamento vai mudar de dia para a noite. Não fechar e abrir os olhos, não. É um processo, deve continuar. Por isso, deve o mesmo ou a mesma continuar a se esforçar até, glória a Deus, vir a ficar cheio do Espírito Santo. Deve continuar a se esforçar para que venha, aleluia, venha ser transformado, venha ser amoldado, venha ser, glória a Deus, mudado. Sim, por isso quando Paulo fala que lá na sua epístola aos Coríntios, segunda epístola, obviamente, capítulo 3, versículo 17, 18 em diante, ele diz que o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor aí há liberdade. Ele se referia nos dois sentidos, no sentido físico, quando nós estamos reunidos, num só lugar como aqui estamos reunidos, embora não fisicamente, nós estamos juntos, mas, glória a Deus, no Espírito estamos juntos, no intermédio dessa plataforma, glória a Deus digital, e que assim estamos reunidos. Então, acreditamos que o Espírito do Senhor está no nosso meio, porque o próprio Senhor é Espírito. Então, onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade.
A liberdade para fazer as coisas, liberdade para adorar ao Senhor, invocar o nome do Senhor. E essa liberdade também que ele se refere, não se limita somente em você sentir-se bem para invocar, para não ficar perturbado, aflito, porque sentiu o jugo, sentiu a oposição, não, mas eu não senti liberdade, então o Senhor não está, não, nem sempre que é isso, porque a oposição sempre vai existir, mas a liberdade, sobretudo que ele se referia, o outro sentido é o espiritual. Se vê quem tem Jesus Cristo, esse tem a liberdade de Jesus Cristo, por quê? Porque Jesus libertou do pecado, sim, porque ali o pecado é uma cadeia, o pecado é uma escravidão, e os que estão no pecado estão presos, sim, estão presos, quer dizer, estou a falar que eles estão conformados na prática do pecado, esses estão presos, e porque estão presos, não tem a liberdade de Cristo Jesus, não tem a liberdade de Jesus. Mas aqueles que foram por Jesus Cristo, porque conheceram a verdade o libertou-os, e a verdade é o próprio Jesus, esses têm a liberdade. E Cristo Paulo fala para nós estarmos firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Lá na sua epístola aos Gálatas, capítulo 5, ele fala disso. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou. Sim. Então, se alguém tem o Senhor dentro dele, que significa nasceu de novo, então esse tem liberdade, porque foi liberto, recebeu o Espírito de vida, o Espírito de adoção de filhos, e que clama dentro de nós, Abba Pai. Sendo assim, você está livre, e porque você está livre, então você pode adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas como eu disse, não significa que quando o homem nasce de novo, a mulher nasce de novo, e terminou por aí, que já se tornou perfeito, então já se tornou humilde, o manso, já se tornou o maior no reino dos céus, já se tornou transformado, já está transformado a imagem e semelhança do Filho de Deus, como Paulo fala na mesma epístola que eu citei, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 17 a 18, ele prossegue dizendo que todos nós com o rosto descoberto, sim, refletimos glória a Deus como no espelho, a glória do Senhor, sim, todos nós somos transformados de glória em glória. Ele fala disso, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o vivo Deus. Isso só se dá quando nós nos envolvemos mais e mais. Como eu ensinei, acho que, não sei se foi mesmo aqui, ou com a terça-feira na reunião lá na igreja das Salas, eu disse que, glória a Deus, que nós, louvado seja o nome do Senhor, somos transformados de glória em glória. Quando nos envolvemos mais com o Senhor. E eu até lá disse, quando você se desocupa de alguma coisa, você se desocupa do mundo, você tem que se ocupar das coisas do reino de Deus, das coisas concernentes ao reino de Deus. Sim. Você se desocupou das coisas do mundo, do pecado, do qual você estava ocupado. Agora você precisa se ocupar das coisas de Deus. Sim. Assim como você se ocupa das coisas que diz respeito a você mesmo, ou até aos homens, você precisa se ocupar e muito mais com as coisas de Deus. E assim se ocupar, esse ocupar de que eu estou me referindo, é se envolver, se empenhar, sim, o seu desempenho em relação à obra do Senhor, as coisas do Senhor Deus vivo, a obra do Eterno Deus. Quando falo obra, não estou a me limitar simplesmente a aqueles que são cegos, ou então obreiros ou pastores, não. Todos nós somos obreiros, todos nós somos obreiros, independentemente de uns serem chamados, vocacionados para o ministério, os 5 ministérios de Cristo Jesus.
Mas todos nós, toda a igreja de Cristo é chamada para servir a Cristo Jesus. Sim, porque o obreiro, a palavra obreiro vem da obra. Então todos que servem a Cristo Jesus são seus servos. Todos os seus servos então são obreiros. Independentemente de uns serem chamados, separados e serem consagrados como servos, ou então como obreiros, e depois outros também como pastores. Ainda assim, todos nós somos chamados para servirmos a Cristo Jesus. Logo, todos somos servos e, portanto, somos obreiros. Então é nisso. Se envolver com a obra do Senhor, se envolver com tudo que tem a ver com o reino de Deus. E assim você vai se ocupar mais, sim, com o quê? Com as coisas concernentes, como já o disse e repito, concernentes ao reino de Deus. E assim, cada vez mais, a ocupação das coisas do pecado, do mundo e coisas do gênero vai desaparecendo em você e dentro de você. Porque o que o homem faz no físico é o reflexo daquilo que está dentro dele. Sim. Quanto maior for a percentagem das coisas do mundo, do desejo das coisas do mundo, mais a sua carne vai anseiar por essas coisas e você vai praticar isso. Mas quanto maior for a percentagem do desejo ou daquilo que é o espiritual dentro da sua alma, dentro do seu espírito, mais você vai desejar, glória a Deus, com a sua alma e o seu corpo, o quê? A presença do Senhor, servir ao Senhor, fazer as coisas do Senhor e ter aquele prazer, como cantamos, o meu prazer é te adorar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, na casa do Senhor, sim, ministrando louvor, onde flui o amor, isso tudo. Louvado seja Deus. Então é necessário que haja um empenho, um esforço. Mas é possível o homem, mesmo nascendo de novo, ele não responda, enfim. E aqui, com aquele que não nasceu de novo, que também tem comportamentos mundanos, carnais, isso, a diferença com ele que já nasceu de novo é que aquele que nasceu de novo, quando ele erra, o próprio Espírito repreende ele. Aí quando sente uma profunda tristeza, ele consegue dar conta que ele falhou e ele vai se arrepender. E se for necessário, se ele pecou contra o seu irmão, não terá problema em pedir perdão ao seu irmão, entrar em contato com o seu irmão para falar e dizer perdão porque eu falhei. E assim, o mesmo que sentiu que foi ofendido, que se sentiu ofendido, que foi surpreendido em alguma ofensa, vai negar, né? Pedir perdão vindo do seu irmão, da sua irmã, vai aceitar e vai perdoar o seu irmão por estar cheio, né? Se 7 vezes durante o dia e pedir e dizer a ti, perdoa-me, pois que contra ti, tu deves perdoá-lo, e perdoarei ele. 7 vezes 7. E Jesus disse: não digo 7 vezes 7, mas 70 vezes 7. 7 vezes 7 dá 49, né? 7 vezes 7 dá 49, mas 7 vezes 7. 7 vezes 7 dá por aí 490, uma coisa desse. Se a memória não me traçou. 490, creio eu. Sim. Então, quer dizer, 490, 70 vezes 7, 490, mas se abrir a pessoa que fica aqui, 400 contra você e ver tem consigo para pedir perdão. Também não acredito que isso venha a acontecer. Mas Jesus só mostrou aos discípulos que tem de haver disposição, tem de haver disponibilidade, tem de haver coração para perdoar sempre, sem medida, sem limites.
continuar a perdoar. Se o irmão dele tem consciência, quantas vezes for possível, perdoa-me, se tem que perdoar sempre, tem que perdoar sempre. Claro, quanto a dizer isso, queria abusar do seu, não sou bom nome, como dizem os homens, do seu caráter, do seu é isso. Também vai averiguar se a pessoa está é possível, mas também se o que ele está é um perdão, ou então está fazendo coração, e também averiguar o porquê que ele continua a pecar num só dia contra você, ou se calhar em dias seguidos, já uma semana, se pegar cada dia 20, peguei, perdão, peguei contra si, perdão. Tem que averiguar também, mas tem que haver sempre disponibilidade de coração para perdoar sempre, sem medidas, ou então sem limite, porque a Bíblia diz que Deus, nosso Deus, é um Deus glória de misericórdias, e as suas misericórdias são sem fim, e são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam cada manhã. Porque imagine se as misericórdias de Deus fossem finitas ou limitadas, é óbvio que nós todos que aqui estamos não teríamos existido. Não. Nós, aqueles que foram antes de nós, também não teriam existido. Todos teriam sido fulminados. Quantas vezes nós mesmos que aqui estamos pegamos? Porque aqui estou a falar, quantas vezes pequei? Não vou falar só assim que eu já conheço Jesus Cristo, eu já estou na palavra, muito antes da palavra. Quantas vezes eu peguei? Cometi pecados abomináveis. Graças a Deus nunca pratiquei assim, obra de feitiçaria consciente. É aquela história daí que eu dei lá sem querer, né? Porque fui enganado durante 2 vezes. 2 vezes fui enganado pelos meus parentes, pensando que vamos lá, porque na capela, porque na católica existem aquelas senhoras devotas que têm capelas e as pessoas vão lá fazer rezas, enfim. E eu fui enganado por 2 vezes. Os meus parentes, não vamos fazer reza, não sei, eu pensar que eu rezo, posto lá, afinal de contas, na casa de uma curandeira, ou que bandeira, ou não sei, curandeira, ou aliviadora, coisa do gênero. Por 2 vezes que aconteceu aquilo. Porque eu nunca quis sempre ir lá, ir nessas casas. Até não 2, 3 vezes. A terceira vez é quando quase que eu ia morrendo, né? Que o mesmo Quimbandeira deu-me uns remédios que era para tirar supostas lombrigas, ou então tênis e, enfim, e objetos no meu ventre que se pensava ter, mas que não havia nada. E já desde criança que os meus pais lutavam para remover o que me fazia não comer em condições certos alimentos, segundo eles achavam que fosse enfermidade, mas não tem nada a ver com a enfermidade. O meu organismo é que era mesmo já assim, eles não entendiam antes. Também já na adolescência, quase já nos meus 18 anos, quer dizer, fui levado também até as casas para ver se ia ser tratado para me livrar daqueles males, mas na verdade não havia nada. Não havia nada daquilo que eles pensavam, né? Glória a Deus. Senão nunca, graças a Deus, pratiquei essas coisas porque bruxaria, ou então ser bruxo ou coisa do gênero. Não, isso aqui, graças a Deus, nunca existiu. E creio que também nunca existirá. Glória a Deus nessas alturas. Louvado seja o nome do Senhor. Estou a falar aqueles pecados. Outros pecados, existem outros pecados que não é bruxaria, na verdade, é uma feitiçaria abominável diante dos olhos do Senhor Deus vivo. Mas existem outros pecados também que são abomináveis, como a idolatria. Sim, esse sim, porque eu me prostrava diante das imagens. Sim. Eu também digo, já me prostrei diante das imagens. Então isso foi abominável. E outros pecados que até é vergonhoso até falar, né?
Outros pecados que até é vergonhoso falar. Há pecados até que é vergonhoso falar. Digo vergonhoso que só o sangue de Jesus Cristo. E até a pessoa de ouvir vai dizer, o pastor também chegou a nível de praticar pecados do gênero. É para você ver. Imagine se Deus fosse tão rigoroso. Não é que ele não é rigoroso, mas se ele não fosse compassivo ou misericordioso, eu não teria existido, não estaria aqui hoje. E muitos de vocês que também estão aí não estariam aqui, ou não estariam aí onde estão, e conectados juntos por meio dessa plataforma, adorando ao Senhor e ouvindo a palavra. Glória a Deus. Então deve haver sempre disposição e coração para perdoar sempre, perdoar sempre. Jesus, glória a Deus, repudiou os seus discípulos, porque eles se complicavam várias vezes, e num desses dias, eles, chegando-se ao pé do Senhor Jesus Cristo, porque já estavam a discutir entre eles, a se complicar. Não, eu sou maior João, porque eu sou maior, eu sou mais amado do que o Senhor. Tiago, eu sou maior porque eu sou irmão não sou João, mais velho também do João. Pedro, eu sou maior porque eu não sei o que fui. O Senhor dirigiu a palavra a mim e vai me fazer pescador de homem, porque eu não sei o que. Aquele também, Mateus, aquele Filipe, cada um, como se diz na gíria, puxando a brasa para a sua sardinha, querendo fazer coisa para mostrar como até hoje existe no nosso meio. Existe quando eu falo no nosso meio. Na igreja, sim, não vou falar só lá na igreja chamada Bolota dos Porcos, Sinagoga de Satanás. É mesmo no nosso meio, igreja de salvação de todas as nações. Isso eu vou dizer a vocês, não começou agora. Mas quando muitas vezes eu tenho falado a vocês que eu já vi muita coisa. Isso já veio desde há muito tempo. Desde os primeiros tempos dessa obra, dessa igreja. Desde o primeiro momento que eu entrei nessa igreja, eu já comecei a ver muita coisa. Eu já ouvi palavras duras. Deve alguém que foi para a igreja em busca do socorro, está aflito, doente, está na igreja só para ser ajudado. Mas está a ouvir uma palavra dura da parte daquele que é o obreiro, naquela altura chamava-se diácono. E que devia ser um motivo para você se sentir mais forte, ficar fortalecido, ficar animado. Mas está aqui, está a martelar você. Quer dizer, é mesmo para chotar. É mesmo para chotar. Você vai dizer, você está pensando que aqui vocês vão ser alguma coisa. Você não vai ser nada aqui. Não pensa que vão ser alguma coisa, não vai ser nada. Já imaginou isso? Você ouvir isso? Eu e o rapaz que estava comigo, que foi meu amigo, olhamos para ele e começamos até a nos perguntar, qual é o problema desse diácono? Qual é o problema dele? Naquela altura, como eu disse, chamava-se diácono, posteriormente que se passou a chamar obreiro. Qual é o problema dele? Nós não fizemos nada, só porque estávamos alegres, estávamos a sentir aquela paz. Eu, depois de muito tempo de aflição, muita doença, não sabia o que é ter paz, alegria. Então estava alegre na igreja, foi no sábado, semana não atrasou. Aquilo irritou-lhe. E ele ficou chateado, eu prefiro palavras duras. Por último, aquela alegria que nós tínhamos se converteu em tristeza. Saímos de lá tristes. Não pensem que vocês vão ser alguma coisa que não vão ser nada. Vocês não são nada. E não vão aqui. Temos membros. Temos que. Nós nem ainda um ano de igreja. Só que
eu até hoje me pergunto e já tenho resposta naquela pergunta, né? Você diz, não é uma pergunta retórica, que sempre eu já sabia a resposta, mas você faz só uma pergunta, pronto. Como dizem, nosso irmão é como um bobo, né? Uma pergunta como se fosse um bobo, mas você sempre já sabe a resposta. Se calhar só para procurar saber mais o que é, comentários, coisas do gênero. Porque eu me pergunto como é que não cheguei a abandonar a igreja, porque eu sempre tenho dito que, e isso até tenho passado isso aos companheiros da obra, né, de os pastores, quando estamos a conversar assim, naqueles meetings antes do culto, então, mesmo depois do culto, lá na igreja de sede, e na última vez que na conversa eu fui falando a eles, e eu sempre que tenho passado isso como em qualquer pessoa. Para mim, todo relacionamento tem como base um dos princípios, uma das bases é o respeito mútuo. O respeito mútuo. Quando já há falta de respeito, pronto. Já não faz sentido. Não, eu vou ter não está mais para mim, dentro do meu cristão já não vou precisar cara a cara, não vou precisar ficar aí a falar, você é assim, não é preciso. Vou fazer bastante não sei nada, mas sei. A própria pessoa se ficar tentando bem notar que o meu comportamento, a minha, que meu relacionamento com ele ou com ela, será mudar, não será mais como antes, não será mais assim, mais ativo. Vai haver uma frieza. E vai depender também de como ele vai se comportar. Se ele se comportar de forma mais brusca, a minha frieza não pode ser um pouco mais brusca também com ele. Ou então, aos poucos, né? Sobradamente tentar ajudar a pessoa. Se ele questionar, procurar saber, aí sim vou abrir o jogo, vou lhe mostrar o porquê. Se for humilde, vai ser nada, e assim, muda para o bem também, mas se a pessoa for orgulhosa como eles, acho que não sei o que, pronto. Aí já corta-se mesmo os laços do pecado, do mal. Sem criar inimizade, porque o cristianismo é para criar inimizade, é para criar rancor, não é sentimento, é coisa do gênero. Quer dizer, continua na relação de irmãos de Cristo Jesus, mas já não mais aquela relação que deveria existir com profundidade, de amigos, coisas do gênero. Mas continua como irmãos de Cristo Jesus e vamos. E vai assim. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é nessa base. Eu me perguntei como é que eu não saí. Ainda se consegui suportar. Porque depois que houve aquilo, eu gostaria de fazer uma reflexão, porque eu sempre fui uma pessoa, claro, de forma também como eu fui educado, sempre o meu ser é aquele, até hoje, não gosto de se me intrometer na vida de alguém, em negócios alheios, coisas do gênero. Muito antes de me converter, eu já tinha o meu caráter, e pronto. Quando me converti, acentuou-se mais. Glória a Deus por isso. E louvado seja o nome do Senhor. E quando houvesse essa falta de respeito, eu procurava evitar, cortar também aquilo, para que não voltasse a se repetir. E eu vi, praticamente aquilo foi falta de respeito. E não só, quer dizer, aquilo foi um chutar, quer dizer, o rapaz estava a nos dar, estava a nos dar um basta. Vocês aqui estão aqui a mais, podem sair daqui, podem se retirar, podem voltar para lá onde vocês saíram.
Depois enfrentei coisas mais piores, até o outro amigo foi que não vai. E eu enfrentei coisas que se eu abrir a boca para falar, muitos de vocês vão começar a lacrimejar. Vou começar a lacrimejar. Sabe, até a minha cunhada era obreira, esposa do meu irmão mais velho, era obreira na igreja. Formou um grupo de mulheres, andavam juntas, e por incrível que pareça, vivíamos todos no mesmo quintal, lá no mesmo quintal onde vivíamos, onde ela e o marido dela também viviam, né, que é o meu irmão. Por vezes as suas amigas iam até lá, amigas lá que frequentavam a igreja de salvação, conversa, os seus parentes também quando iam lá visitar, aquelas amigas mundanas, iam lá visitá-la. Quer dizer, aquilo era zombar de mim, talvez zombar. Eu estava todo furado, desempregado, sem dinheiro, sem nada, doente. Até por ir para a igreja eu tinha um calçado. Eu acredito que o obreiro adérito e o obreiro teculo, assim também como. E aí a irmã Paula lá me vão dar conta. Aqueles calçados chamados Samirano, uma coisa desse. Eu acho que é Sabago, acho que sim, é Sabago. Mas estava todo rebentado o sapato, o calçado, todo rebentado. Todo cansado, aquele que sabe que já estava cansado. E como havia mesmo escarnecedores, escarneciam bastante. Eu ia com aquele sapato, com aquele calçado até a igreja, porque não tinha mais um outro calçado, caso contrário, eu iria de chinelo. E como não poderia ir de chinelo aos cultos, então tinha que pôr mesmo aquele calçado. E depois a apóstolo deu conta que as pessoas estavam a zombar de mim e a promotora era a minha cunhada a zombar de mim. Riam, olhavam para mim, eu fazia também parece que não estava a ver, não estava a ver nada. Retirava-me e ia-me embora. Quando terminava o culto eu ia-me embora. E quando fosse lá em casa, se agrupavam lá fora a conversar, eu ficava fechado no quarto. Só saía na hora para ir à reunião, aprontava e ia logo para a reunião. Era assim. Você já imaginou? Eu até estou a resumir, né? Porque até na festa, organizou-se uma festa, minha cunhada ficou em frente do que da festa, na cozinha nesse caso, né? Ou na copa. E ela disse a todos, ninguém dá a ele que alguma coisa de comer. Ele hoje vai se arrepender. Vai se arrepender. Serviram a todos, mas eu estava lá nada. E alguém me disse, meu irmão, aí está mal, não sei o que está se passando. Quando eu perguntei se tua cunhada. A cunhada disse que ninguém deve te servir, ninguém deve te dar comida. E eu disse, eu não sei o que estou aqui a fazer. Isso é igreja ou não é igreja? Eu acho que estou aqui a mais. E eu olhei de um lado para o outro lado, fui até onde estava a posto, aquele que chamavam de pastor. E eu fui me despedir dele e disse, eu acho que vou-me embora. Mas não disse que é por causa daquilo, né? Acho que vou-me embora. Só que após disse, não, aguarda para comer. Só que eu olhei para a posto, pronto. Como eu não poderia falar, eu não queria criar aí escândalo, coisa do gênero, porque se eu dissesse que as que estão na cozinha estão a dizer que não vão me servir, tenho que ficar aqui. Vejo que os demais já comeram, mas eu estou ainda aqui, sem comer sem nada, estou esfomeado, então prefiro ir para a minha casa. Não falei isso, fiquei só sentado, né? Fiquei lá sentado, fiquei sentado, quer dizer, humilhante mesmo, meus irmãos. E não ficou por aí, depois para essa cunhada saiu também da igreja, não permaneceu mais na igreja até hoje, está fora. E muitas outras também que eram companheiros dela saíram. Só uma que
permaneceu, mas até hoje também nem obedece, nem convertido também se a vida mundana. É aquele que está na igreja, mas é só estar na igreja já de nome, não é? Vai às vezes em quando. Só Deus. Assim eram essas pessoas. Muita humilhação, muitas afrontas. Já ouvi palavras difíceis de se suportar. Mas o próprio Deus me deu uma capacidade de suportar incrível. E nem eu próprio sabia como eu suportava aqui. E uns até que ficavam admirados, nem por mim. Mas hoje eu entendi que o próprio Deus que me havia ajudado, que me havia dado essa capacidade, porque o diabo queria a todo custo que eu voltasse novamente para o mundo. Frustrado, porque era só me retirar, eu teria feito conjuração que não voltaria mais. Eu já não voltaria mais. Sim, mas graças a Deus não saí, permaneci e até hoje estamos aqui. Louvado seja Deus. Glória a Deus nas alturas. Então os discípulos eram carnais. E eles que competiam entre eles, quem é o maior, quem é o menor, quem é o maior, quem é o menor. E Jesus, e esses que se aproximaram de Jesus, que colocando nas suas discussões, vamos perguntar ao mestre quem é o maior no reino dos céus. Mas o que eles queriam saber propriamente não é sobre quem é maior no reino dos céus, é quem é maior entre nós. Porque até o outro livro, o Evangelho, mostra que eles perguntaram quem não souberia ser maior entre eles, mas Jesus na resposta mostrou a eles porque eles se competiam, discutindo entre eles, e Jesus mostrou a eles que vocês estão a discutir entre vocês, não deve ser assim com vocês. Os filhos deste mundo são assim, aqueles que têm poder para dominar os outros não fazem, escravizam, mas não serão assim com vocês. Você deve ser diferente. Aquele que for o maior tem que ser o menor. Aquele que for o maior tem que ser o serviçal de todos. Sim, quer dizer, o menor no meio de todos, esse é o maior. No reino dos céus é assim. O maior é o menor e o menor é o maior. Glória a Deus. E ele pegou um menino, Paulo ao seu lado, e disse aos discípulos: aquele que não se converter, que não se fizer como esse menino, um coração puro, não é os meninos de hoje que já estão cheios de malícia, maldade, porque também o pecado se multiplicou e o amor de muitos se esfriou, mas estou a falar meninos cujo coração é simples, coração puro, não guarda mágoa nem ódio. Você pode bater nele, mas depois de chorar, alguns minutos depois, ele volta só na normalidade. Você vai mandar, ele vai aceitar, vai fazer, enfim, vai chamá-lo, enfim. Coração puro, simples. Coração puro e simples. Aquele que não se converter como esse menino, de maneira alguma entrará no que é no reino dos céus. Eu te falo no reino de Deus. E ele mostra ao Senhor que é necessário ser humilde, ser manso, ou então ser humilde. É necessário ser humilde para entrar no reino dos céus. E vemos no outro, ele fala que, desse Evangelho de Lucas, ele fala que se a tua mão te escandalizar, corta essa sua mão, e assim lançar essa mesma mão bem longe de você e ficar com uma só mão, e assim que é melhor para você e entrar no reino dos céus do que com as duas mãos ser jogado no fogo do inferno. E ele chamou de fogo eterno, e o fogo do inferno, obviamente. Se o seu olho escandalizar, arranque esse olho. Melhor é entrar no céu com um só olho, entrar no céu Camões, do que com os dois olhos ser jogado no fogo do inferno. Esse cortar o braço, a mão e arrancar o olho não significa que você vai ter que fazer fisicamente, de forma literal, não. Isso tudo é de forma figurada. Quer dizer, Jesus está a mostrar os membros como mais ou menos
é o seu comportamento, a sua conduta. Se os seus olhos levam você a cometer sempre pecado, a cobiçar as coisas, a cobiçar a formosura das mulheres, a cobiçar a formosura dos homens, a olhar para quando vê o dinheiro, o olho fica aceso tipo lanterna, quando vê uma coisa boa, os seus olhos ficam grossos e o coração começa logo a bater, parece que vai explodir, enfim. Ou enquanto não ter aquilo que os seus olhos estão a ver, não se sente bem. Mas Jesus estava a dizer, é melhor cortar esses olhos, arrancar esses olhos, entrar cego ou camões no céu, do que com os 2 olhos ser jogado no fogo do inferno. Que se aquilo, o membro que leva você a cometer pecado, a transgredir, esse membro precisa ser arrancado, precisa ser afastado, precisa ser limitado. Esse ser afastado deve ser limitar. Se a mão que leva você a tocar naquilo que é interdito, os pecados, cometer pecado, praticar o pecado, roubar, bater sempre aos outros, ou próximo, ou coisa do gênero, então deve amputar esse braço, não de forma literal ou fisicamente, mas espiritualmente procurar conter esse seu braço, conter esse seu olho, purificar esse olho, purificar esse braço. Se seus pés levam você a andar sempre nos caminhos maus, e parar na discoteca, e parar não sei onde, vestir roupas antes, vestir de qualquer modo para mostrar que tem marido, vestir para mostrar os homens, homem que tem para mostrar como se diz na gente, então deve cortar isso para não levar o fogo do inferno com os seus membros todos completos e lá para ser eternamente. Vale a pena, braços compridos, esperando. Pernas compridas, para correr para o pecado, para a imundície, não ter olhos grossos, olhos acesos, como farol, ou então lanterna para iluminar enfim, do que ter e assim entrar no reino dos céus, do que ter e estar jogando no fogo do inferno. E os discípulos eram carnais, como eu disse, mas Jesus mostra a eles que eles não tinham que se comportar daquele modo, embora Jesus bem sabia que enquanto eles não nascessem de novo, aquele comportamento continuaria, eles não mudariam. Enquanto não nascessem de novo, enquanto não fossem transformados, eu vejo que durante os 3 anos e meio andavam com o Senhor Jesus Cristo, mas não tinham nascido ainda de novo. Não conheciam o Espírito no verdadeiro sentido. Não conheciam a Deus. Por isso um dia Jesus mostrou a Pedro pensou que já era convertido. Quando ele chegou a dizer: "Oh Senhor, eu não vou dar, eu vou dar a minha vida, se for necessário, vou dar a minha vida por ti." E Jesus olhando para ele e disse: "Tu darás a tua vida por mim?" "Senhor, eu vou fazer isso." E Jesus mostrou a ele dizendo: "Olha, antes que o galo cante 3 vezes que me negarás, ó Pedro. Antes que o galo cante 3 vezes que tu vais me negar." 3 vezes. E na outra passagem também que diz a ele que insiste em dizer: "Senhor, ainda que todos se escandalizem por ti, eu não me escandalizarei por ti. Não, nem que seja para morrer por ti, eu darei a minha vida." E Jesus disse: Simão Pedro, Satanás vos pediu para vos ser andar, mas eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. E quando te converteres, ó Simão Pedro, confirma os teus irmãos. Quando te converteres, só mostrou que ele ainda não estava convertido. Não só Simão Pedro, como os demais também.
por isso tinham aquele comportamento carnal, por isso tinham aquele comportamento de luta do poder. Sim, por isso tinham aquela luta achando que um é maior, outro é maior, enfim, isso tudo. E Jesus mostrou a ele nessas passagens que nós lemos que eles tinham que ser unidos. E lá no Evangelho de João, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, capítulo número 13, vamos começar aqui esse capítulo número 15 bem rápido, versículo, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, versículo 12, ele diz o seguinte, Evangelho de João capítulo 15, versículo 12, glória a Deus, o meu mandamento, glória a Deus, meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Glória a Deus. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Louvado seja o nome do Senhor, Deus vivo. E no capítulo 13 desse mesmo Evangelho de João, deixa-me lá ver o versículo... glória a Deus nas alturas. Deixa-me lá ver o versículo, acho que o versículo que fugiu-me. Glória a Jesus Cristo, enquanto eu confirmo o versículo, então deixa lá escorrer um pouco nesse versículo ali. Então Jesus mostra aos discípulos que eles, glória a Deus, ao invés de estarem a lutar pelo poder, quem é o maior, quem é o maior no reino de Deus, eles deveriam antes, glória a Deus, se preocuparem em quê? Em entender a vontade de Deus para com as suas vidas. Deviam se preocupar em ser como as crianças, na simplicidade. A ideia das crianças é o reino dos céus. E se viver para entrar no reino dos céus tem que ser simples, ou então humildes. Tem que ser humilde como as crianças. Humilde como as crianças, assim, glória a Deus, o homem será tido digno de herdar o reino dos céus. E aqui no capítulo 13, no versículo, glória a Deus, 34, ele fala: um novo mandamento vos dou, glória a Deus, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vos ameis uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Perceberam? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Percebeu, meu irmão, minha irmã? Ao invés, agora aplicando isso, para não ser muito delongado, porque temos que terminar já, aplicando isso à nossa realidade, porque Simão Pedro, João, Tiago, os demais já não estão entre nós, agora nós somos discípulos de Cristo Jesus. Quem é o discípulo? O discípulo é aquele que anda e aprende com o seu mestre. Onde aquele que o seu mestre for, que está, ou estiver, ou for, ele estará. E Jesus disse: onde eu estiver, aí estará o meu servo. Então, o discípulo também ao mesmo tempo é servo. Sim, todo discípulo é servo, porque ele está a aprender com o seu mestre para amanhã também se tornar um mestre. Então, aquele que o mestre mandar, ele faz, porque ele quer aprender. Sim, quer aprender para vir a se tornar também um mestre. Glória a Deus. Então nós hoje somos esses discípulos de Cristo Jesus, porque acreditamos nele, andamos com ele e aprendemos com ele. Se vós permanecer nas minhas palavras, sim, verdadeiramente sereis discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Disse isso Jesus Cristo nesse mesmo Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 a 32. Percebeu? Então, nós somos discípulos de Jesus, e nós, glória a Deus, estamos a aprender com Jesus, e queremos aprender mais e mais. Somos discípulos uns dos outros, uns aos outros nesse caso. Glória a Deus. Então Jesus agora mostra-nos, por essas palavras que ele dirigiu para aqueles discípulos, agora hoje são para nós, porque a palavra dele até hoje é válida, ela é viva, ela não ficou no tempo, não é como a ciência que passou, os métodos científicos se
aplicaram naquela altura, hoje já não são válidos. Os métodos lá daquele geógrafo Matos se aplicaram naquela altura, quando ele projetou aquilo, as suas teorias, mas depois veio uma época que aquilo ficou em desuso e tiveram que fazer outras teorias para coadunar com a realidade vigente. Não, a Bíblia não é ciência. A Bíblia não é ciência humana, não. Louvado seja em todos os tempos, por isso que ele é viva e eficaz. Essa palavra que Jesus falou para os discípulos é para nós hoje. Ao invés de ficarmos preocupados em saber quem é o maior, quem não é o maior, em querer lutar para aparecer, para mostrar que eu tenho mais punho, ouro mais, jejum mais. Por isso eu disse que isso até entre nós na Igreja de Salvação existe, mas na verdade, entre nós aqui, por isso eu tenho estado a ensinar aqui na igreja, aqui no nosso grupo, Mistério Revelado, eu tenho estado a ensinar que não deve ser assim, não deve existir isso entre nós, não deve existir luta do poder, não deve existir essa luta do poder, não, aquele querer puxar a brasa para si, eu querer mostrar que eu tenho mais conhecimento, tu tens mais conhecimento, não deve existir entre nós. Não deve existir entre nós o espírito de humildade e, consequentemente, o espírito de irmandade. Isso que Jesus está a mostrar. Que devemos nos amar uns aos outros. Só assim é que todo mundo saberá que nós somos discípulos de Jesus. Sabe por que os discípulos lá em Antioquia foram chamados de cristãos? Porque eles se amavam uns aos outros. E porque eles se amavam uns aos outros, então, aqueles gentios, as religiões também que eram judeus, a religião judaica, que haviam conhecido a Jesus Cristo na carne, obviamente, como Jesus amava as pessoas, até os seus inimigos, amava-os, e estavam lá em Antioquia, disseram, olha, é isso que eles estavam a fazer, é o mesmo que o mestre deles fazia, o mestre deles que se chamava Cristo, também fazia isso, amava assim, andava assim, se comportava assim. Então todos disseram, os moradores lá de Antioquia, e já que é assim, então são cristãos eles. E esse nome colou. E hoje até nós somos chamados de cristãos. Está vendo? Por quê? Porque eles amavam-se uns aos outros. E o mundo pôde saber que eles, na verdade, eram discípulos de Jesus. E não havia luta do poder, não havia eu sou maior, eu sou não sei o que, como na igreja de Coríntios, uns diziam eu sou de Apolo, outros eu sou de Paulo, outros eu sou de Cefas, que é Pedro, ou enfim, e Paulo disse, vocês não são carnais? São carnais. Como é que um de vocês, uns dizem que eu sou de Paulo, outros de Cefas, outros porque eu sou de Apolo, porventura é Paulo, é Cefas, é Apolo que morreram por vocês? Não foi porventura Jesus Cristo? E nós não somos simples servos de Cristo Jesus, que simplesmente fizemos a nossa, cada um fez a sua parte, um plantou, outro veio regar, e quem deu e dá crescimento de tudo é Deus. Portanto, vocês não são carnais, são carnais. Paulo dizia isso aos irmãos, ou para os irmãos de Coríntios. Então, meus irmãos, tenhamos isso. Sejamos unidos no amor. Porque Jesus Cristo diz no Evangelho de João, mais à frente, ele mostra quando ele faz a oração para os seus discípulos. Sim, quando ele ora para os seus discípulos, glória a Jesus Cristo, ele pede ao Pai para que tocasse nos seus discípulos, para que eles se amem no amor. Glória a Deus. E assim o mundo saberia que eles não são do mundo, mas sim são do Senhor Deus vivo. Quando eles se amassem uns aos outros e assim fossem uns, ou nesse caso. E assim, glória a Deus, aleluia, tivessem essa unidade, glória a Deus nas alturas. E como já disse, nós agora somos discípulos de Jesus, nós somos os seguidores de Jesus. Somos os cristãos, e nós somos agora o sal e a luz deste mundo. E como a luz, o mundo terá luz, como o mundo
ou a terra. Terá sabor se nós que somos dito a luz, a lâmpada ou a luz, e o sal, não tivermos sabor e não tivermos a luz, a verdadeira luz, para iluminarmos a este mundo, para, glória a Deus, iluminarmos esse mundo que está em treva, e luz, sal, para darmos sabor a este mundo que está insípido, que está sem sabor. Para nós darmos quê? Para nós iluminarmos este mundo, é necessário que nós mesmo tenhamos luz. É necessário que você tenha luz consigo mesmo. Para você que ser a paz para os outros, é necessário que você próprio tenha paz consigo mesmo. Sim, e assim você vai ter paz com os outros, como está escrito. É para você ser o sal da terra e dar sabor, é necessário que você próprio tenha já sal suficiente e a sua vida tenha sabor. Porque se a sua vida não tiver sabor, como é que você vai dar sabor aos outros? É impossível. Então é necessário que haja isso, que haja essa compreensão. E o cristianismo não é luta do poder, o cristianismo é e isso muito cedo, por isso eu não faço luta do poder, eu não luto pelo título, nem por nada. Hosanas, glória a Deus, como eu dizia, eu já devia ter terminado, mas eu sinto da parte do Senhor que, como eu disse, tinha que falar mesmo essa mensagem. Glória a Deus, tinha que falar, tinha que preferir mesmo essa exortação, esse ensino em forma de exortação também. Glória a Jesus Cristo. Então, o cristianismo é assim. Cristianismo é irmandade, nós devemos nos amar uns aos outros e assim cultivarmos o amor fraternal entre nós, o amor fraternal, porque afinal de contas temos um Pai que é o Deus vivo e todos nós somos irmãos uns, aleluia, e os outros, glória a Deus, uns aos outros, então devemos nos amar, louvado seja Deus, sem luta do poder, sem contenda. Se alguém pecar contra o outro, deve ser humilde para pedir perdão. Se o irmão que for surpreendido de alguma ofensa, vir-se negar ou pedir perdão do seu irmão, deve aceitar, deve perdoar, e é assim que a vida cristã vai em frente, porque na verdade também não somos perfeitos. As falhas sempre existem, vão existir. Agora, a pessoa tem que ser humilde, quem falha tem que ser humilde, glória a Deus, para que reconhecer o seu erro. É isso que Jesus mostrou. Ser manso e humilde de coração. Porque ele disse, aprendei-me manso e humilde de coração, e sereis descanso nas vossas almas. Sim, ser manso e humilde de coração, porque a mansidão e a humildade também são frutos do Espírito Santo de Deus. E quem está buscando ao Senhor deve procurar cultivar esses frutos. Procurar cultivar. E Deus sempre dará, glória a Deus, isso a todos aqueles que buscarem. Ou vai fazer com que isso surja, glória a Deus, nessas alturas. Sim, devemos nos amar uns aos outros. Porque só assim o mundo poderá ser evangelizado. Porque só assim o mundo poderá ser ganho. Só assim o mundo poderá ser transformado. Só assim o mundo poderá ser iluminado. Só assim o mundo poderá receber sabor. Quando digo mundo, estou a falar das pessoas, das turmas. Porque as pessoas poderão ser ganhas quando eles virem que você é diferente,
que o irmão é diferente, que eu sou diferente, que nós somos diferentes, quando eles virem e disserem esse verdadeiramente é diferente, esse verdadeiramente é crente, esse verdadeiramente é filho de Deus. Mas agora, se eles virem o contrário, se eles virem que os irmãos estão a se criticar, se eles virem que os obreiros, que as obreiras, que o irmão ou a irmã, ou, enfim, estão a se complicar, estão a discutir, estão a brigar, o que as pessoas vão dizer? Vão ficar mais escandalizadas, como já ouvi pessoas dizerem, os da igreja são piores, vale a pena até o que não vão à igreja, porque aqueles que vão na igreja, são piores, uns até, como já ouvi, se calhar vocês também já ouviram isso, a minha igreja é o meu coração. As pessoas já disseram isso. Muitas dessas pessoas disseram isso, preferem dizer isso por quê? Por causa do que já chegaram a viver. Foram já escandalizados, ou já não escandalizados por causa daquilo que eles já ouviram, porque viram a irmã, a senhora, ou o irmão que disse ser obreiro, ou a senhora que disse ser da igreja, tal, A, B, X, enfim, a xingar, a mexericar, a fofocar, a discutir, ou então a luta do poder em dizer que eu sou melhor, que eu sou maior, coisa do gênero, aquele irmão fulano está com nada, o obreiro fulano está com nada, é fraco, o obreiro fulano, o pastor fulano, porque não sei o que é fraco, não está com nada. Porventura isso não é obra da carne, porventura isso não é obra de Satanás, isso não se faz sentir lá na sinagoga de Satanás. Então qual seria a diferença? Qual seria a diferença? Se o que eles lá estão a fazer, nós também estamos a fazer. Então seríamos isso, nós chamados de quê? De Deus, filhos de Deus, servos de Deus? De jeito nenhum. Então como se cumpriria a palavra que está cheia no livro de Malaquias? E outra vez faz a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Se nós também praticamos, nos comportamos, temos a mesma conduta, o mesmo comportamento, semelhante aos dos mundanos, ao comportamento que os mundanos têm, que os ímpios têm. Então, meus irmãos, não sejamos diferentes. Para que haja diferença, para que o mundo veja que nós somos de Deus, que nós somos de Jesus, que nós nos amamos, ou então que somos diferentes, temos que também ser diferentes, temos que fazer diferente, temos que nos amar. O mundo se odeia, entre eles se odeiam, se detestam, se invejiam, enfim, coisas do gênero, mas nós temos que fazer o contrário, temos que nos amar, temos que ser mais unidos. Por exemplo, aqui no grupo, todos aqui no grupo tinham que se amar. Eu não estou a dizer propriamente que tem que se criar assim amizades, laços de amizade, começar a se comunicar. Não estou a dizer propriamente isso aqui, mas todos nós temos que ter o mesmo espírito, temos que nos amar. Agora, é muito normal, cada um pode criar amizade e achar de acordo com aquilo que pensa, é muito normal, mas não é obrigado, ninguém deve ser obrigado, por exemplo, ou ser constrangido a criar uma amizade que ela não quer participar. Sim, ninguém deve ser constrangido nisso, tá vendo? E não se deve também mais ou menos insistir, mas eu vou ligar para o irmão fulano, a irmã fulana, para fazer isso, para entrar nessa lista, ou entrar em caso do gênero. Por exemplo, todos estão aqui, né? Esse grupo tem a finalidade de orarmos, de nos congregarmos, de orarmos, e numa hora como essa, começamos normalmente nós temos começado mais cedo, independentemente de hoje e outros dias como segunda-feira, começa um pouquinho mais tarde, por causa do que é do Zoom, porque começamos depois que termina o Zoom, mas outros dias mais cedo. E além disso também, porque tem esse horário também no período da tarde, embora eu não tenha orado com vocês naquele período, mas ainda assim tudo serve para quê? Para buscar a face do Senhor, para se fortalecer, não para se competir, ou fazer competição, ou coisa do gênero. Não. Agora, não deve haver, não deve haver algo a existir, como disse Salomão, pensamentos que levem a parte pessoas, mais ou menos. Pensamentos que levem a parte pessoas. A pretensão desse grupo é mesmo que as pessoas buscarem a Deus, aprenderem a buscar a Deus, aprenderem a se envolver com Deus,
aprender mais a palavra de Deus, por exemplo, tenho estado a ensinar, como uma vez eu disse, que a minha pretensão era começar a fazer ou continuar com aquilo que eu havia pronunciado, havia falado no ano passado e no começo desse ano, que é de fazer mesmo estudo bíblico de forma minuciosa, livro por livro, e assim irmos crescendo, e não só também fazendo proposta, mas por causa dos constrangimentos que têm existido, a minha internet, enfim, isso tudo, então tive que cancelar isso, ou suspender, mas no tempo próprio do Senhor, quando as condições estiverem bem melhor, do sinal, né, se cada internet, ou se quiçá mesmo mudar daqui para outro lugar, glória a Deus, poderei retomar, glória a Deus, no tempo do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então a pretensão é de aprender sempre a palavra do Senhor. Continuar sempre a aprender a palavra do Senhor, aprender a palavra do vivo Deus, e não há necessidade mais ou menos de que, por exemplo, aqui, um obreiro entre nós diz, não, irmão, estamos a formar mais outro grupo para aprender, você aprender a orar, aprender a palavra, não há necessidade disso. Não há necessidade, a menos que se faça isso com o meu consentimento. A menos que se faça isso com o meu consentimento, mas sem meu consentimento não se pode. O meu consentimento é mais ou menos como se fez a oração que tem que ser realizada no período da tarde. Com o meu consentimento, tudo bem. Mas fora disso, ninguém se deve sentir constrangido ou deve ser constrangido a isso. Glória a Deus nas alturas. Deve haver união, deve haver irmandade, devemos nos amar uns aos outros. E assim a igreja vai crescer edificada no Senhor. Assim a igreja vai crescer edificada. Quando estivermos unidos. Se não estivermos unidos, meus irmãos, é confusão. O que vai acontecer? Vamos dar lugar ao diabo, e o diabo vai se aproveitar. Vai entrar, criar distúrbio, confusão, coisa do gênero. E é complicado. E assim acaba tirando sempre proveito. Por incrível que pareça. Acaba sempre tirando proveito. Porque nosso Deus sempre que não é Deus, Deus não há confusão. A tendência é de da manifestação dele, da presença dele, se ocultar, não se manifestar como devia se manifestar, deixando que os homens tomem a peito, porque há coisas que Deus, que já entregou a responsabilidade e a autoridade aos homens, sim, e o homem tem que tomar a peito e assim agir ou reagir. Mas se o homem não o fizer, Deus também fica lá a olhar para o homem. E o homem espera que Deus faça alguma coisa. Enquanto Deus disse, eu já disse a você para fazer. É como a história de um homem que veio pregar o evangelho aqui em Angola, né? O azar do homem, digo o azar, foi colocado num hotel e bem ao lado do hotel, acho que no mesmo apartamento, no mesmo hotel ou num outro hotel, acho que um prédio, um edifício que estava ao lado do mesmo hotel. Puseram lá música alta, já sabe aqui em Luanda, para quem vive aqui em Luanda. Tudo de que confusão. Música alta, e o pastor não conseguia apanhar sono. Não sei se você ouve da América, ouve da Europa, uma coisa dessa, acho que da Europa, já há muitos anos ouvi essa história. Ele não conseguia dormir, orou, mas para dormir estava difícil por causa daquele barulho. Ele estava ali a incomodar. As músicas de que, como diz o apóstolo, os demônios do Sambizanga, da Mbunda Ritmo, como diz o apóstolo. Ao ver o Senhor falar para ele, repete mais o que disseste. Para quê? E ele repetiu mesmo lá na visão. Senhor, expulsa esses demônios, ele está me incomodando, não consigo dormir. E o Senhor respondeu-lhe,
Você que... O que eu disse? Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força de mim não vos fará dano algum. E ele logo entendeu, pronto, de repente, entendeu? Eu estou que o Senhor faça, afinal de contas, eu que tenho que fazer, e assim levantou as mãos, já o pastor José, creio que já está, não é? E ele levantou as mãos, ordenou para que os demônios que estavam usando aqueles jogos fazer aquele barulho parassem, e assim aconteceu. E ele aprendeu uma lição. Glória a Deus, que a coisa que Deus já entregou a autoridade ao homem, o homem tem que exercer a autoridade, caso contrário não há como. Vai ficar lá, mas Senhor está dizendo, eu já entreguei essa autoridade a você, como esse pastor. Senhor, expulsa esse demônio, está usando esse jogo, está fazendo esse barulho, não consigo dormir, Senhor. E o Senhor aparece a ele, fala mais, para o quê? Senhor, expulsar esses demônios, estão usando esse jogo, estão fazendo barulho, não consigo dormir. Essa música é tão alta. O que está escrito na minha palavra? O que eu disse? Acho que vos dou poder e serpente para quê? E logo percebeu. E quando ele estendeu a mão, expulsou, o demônio saiu. Quer dizer, o Senhor cooperou, como está escrito, tudo que ligar na terra será ligado também no céu. Glória a Deus. Então há coisas que nós temos que tomar iniciativa. E Deus, o céu vai agir. Não vamos esperar que Deus venha e diga, sejam amar os outros, façam isso, não sei o que, não. Já está escrito na Bíblia, Deus já falou, temos que fazer. Temos que fazer. E aqui mesmo no grupo, por exemplo, quando estão a orar, glória a Deus, começamos a ter um falado, de forma tão aberta, acessivamente, e glória a Deus. Eu aprendi uma coisa muito boa, que a humildade e a obediência é a chave do sucesso. A humildade e a obediência é a chave do sucesso. Quando se é humilde e obediente também, não há como não ir além. Não há como. Pois está escrito, né? Aquele que assim mesmo se humilha será exaltado, mas aquele que assim mesmo se exalta será humilhado. Os exaltados serão humilhados, ou então os humilhados serão exaltados. Os exaltados serão humilhados. Aquele que assim mesmo se humilha, que se humilhar e fez na potente mão de Deus, e ele seu tempo se exaltará. E todos nós, sendo como crianças, devemos ser como crianças. Então, perante Deus. E ele, por sua vez, vai nos exaltar a seu tempo. Glória a Deus nas alturas. Vai nos exaltar a seu tempo. Louvado seja Deus. Até aqui a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos de forma rica e poderosa. Glória a Deus. Eu te estiquei um pouquinho, não é? Devíamos ter terminado muito antes, mas pronto. Houve mesmo uma necessidade de eu falar disso, porque também começamos um pouco acima da hora normal, por causa do som com a voz, mas creio que, glória a Deus, foi benéfico, foi proveitoso para todos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Glória a Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na bênção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Estaremos juntos amanhã, se Deus quiser. Digo se Deus quiser, porque nós dependemos do Senhor Deus vivo. Dependemos do eterno Deus. Glória a Jesus Cristo. Louvado seja Deus.
nós estamos todos dispensados. Glória a Jesus. E assim, a paz do Senhor abunde em nossos corações. Glória a Deus. Pai do Senhor, a Matânia Caetano, irmã Yolanda, Irene, a Maria Glória, irmã Paula Lamba, pastor José Carlos, irmão Vasco, Maria Vasco, irmã Francisca Caldineiro, irmã Gina Pataca, irmã Nelson Oliveira, irmã Lenice, glória a Deus, irmã Miriam, irmã Fátima Reis, irmão Helder Porfírio Calpeteca, irmã Joana, Antônio, oh glória a Deus, obreiro Quitaculho Zamba, a irmã Marta Moturi, irmã Nátia Ramos, irmã Nela Lopes, irmã Sônia Ferreira, irmã Delma Rodrigues, glória a Deus. E Deus abençoe a todos, rica e poderosamente. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Fique na paz, estamos juntos.